Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Começando aqui o nosso mais um, que eu tenho certeza vai ser um excelente webinar. Meu nome é Fábio Caldas, eu sou o presidente da Britton no Rio de Janeiro. Eu sou também o sócio fundador da LS Lightsaber Consultoria Empresarial, após uma trajetória no setor de energia aqui e lá no UK. Tá, vou falar um pouquinho sobre a Britton e depois vou agradecer a presença. Bom, a missão da Britton é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Resumindo, após essas belas palavras, é o seguinte, gente, a ideia é, vai fazer algo relativo a UK e Brasil, negócio, dá uma parada na Britton, pode ajudar muito o seu negócio. Em resumo, é isso. Nós temos presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. E na associação é uma oportunidade para network com executivo de alto poder de decisão, executivos no Brasil e no Reino Unido. Olha, eu já estou há algum tempo na Britton, esse network aí fica, eu diria, para o resto da vida. Tá? Isso é uma característica da Britton, médio e longo prazo. Olha lá, o Luiz Guilherme está assim, eu chamo ele de LGP, né? Isso daí é um ambiente muito, muito agradável, ético, interessante, tá? E que traz, né, agrega muito valor, eu tenho certeza, aí, como é o meu testemunho aqui de tanto tempo. Olha, tem comitês e grupos de discussão, não sei se vocês viram o rolo de tela, aí que cobrem praticamente todos os setores chaves, praticamente não, com certeza, os setores chaves de negócio do país. Então, tem diversas frentes, você tem líderes super preparados que encabeçam os diversos comitês e grupos de discussão. E para saber mais sobre essas atividades, visita o site da Britton no www.britton.com.br. Nós estamos numa época áurea, está explodindo o número de associados. Nós temos fortíssimo apoio do governo britânico, então está uma parceria muito forte com o governo britânico, como talvez nunca na história da Britton, esse apoio do governo britânico. Eu vou agora para os agradecimentos aos associados, mantenedores. Vocês viram as marcas, né, amplamente divulgadas no slide de abertura do seminário, desse webinar. Eu acho que dentro de pouco tempo vai ter que reduzir mais ali, né, assim espero, né, os nossos associados ali, mantenedores. Agradeço ao time da Britton envolvido na organização, nas pessoas do querido Luiz Guilherme Primos, LGP, né, ele está sempre com esse sorriso aí, gente, presidente do Comitê Legal, Tributário e Regulatório em São Paulo. Ele vai atuar como moderador da conversa com os palestrantes de hoje. O VP do Comitê em São Paulo, Paulo Tedesco. Aí o Paulo. Temos o presidente no Rio de Janeiro do comitê, que é o Leonardo Léo Alfradique. Olha ali ele, né, o Léo. O VP no Rio de Janeiro é a Paula Abreu. Eles vão participar no momento de perguntas e respostas, né? Como o webinar de hoje é realizado por 2 comitês, eu vou citar aqui, agradeço à organização também o apoio do Comitê de Óleo e Gás, através do seu presidente, o Carlos Peixoto, muito amigo meu, e o VP Vlamir Martins. Também ao time interno da Britton, Fabrício Soares, Mayra Munhões, Clara Sassi, Letícia Costa e todo mundo que participou, tá, gente? E os palestrantes ilustres conhecem tudo da área de downstream, tudo, tá? É o Abel Leitão, né? Então, o Abel é presidente da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, a Brasilcom, e a Valéria Lima, vocês devem conhecer os dois, né? Do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o famoso IBP também. Obrigado demais por vocês estarem aqui conosco, trazerem todo o conhecimento que vocês têm, né, do downstream, a parte regulatória, absolutamente tudo, negócio, regulatório, eu sei que vocês conhecem a fundo. Bom, eu vou aqui frisar que se trata de um evento conjunto dos comitês, novamente, e que as opiniões, né, que são expressas aqui são de responsabilidade individual e não das empresas associadas ou da Britton. Para fechar, que vocês já estão cansados da minha cara aqui, de costume, cada palestrante vai fazer uma exposição preliminar de 10 minutos, seguindo o script, tá, gente?
de 10 minutos e vão seguir as perguntas dos comitês e da nossa audiência. As perguntas, elas vão ser preferenciais, e vocês vão me compreender isso, eu sempre falo isso, aos associados da Câmara, e vão ser enviadas através da ferramenta de Q&A, Question and Answers, na parte de baixo da plataforma Zoom. Tá? No YouTube nós não temos moderação no chat, né, do canal, então por isso que do YouTube não vai ter. Agora eu peço, por favor, gente, façam perguntas, aproveitem o conhecimento que tem na tela, vocês vão ver as apresentações, tá? Tem certeza, olha, eu estou totalmente tranquilo, vai refletir, né, isso que eu falei. Tá? E ao perguntar, vou pedir aos associados que se identifiquem, mencionando o nome e as empresas que representam. As perguntas estão sujeitas à moderação dos comitês, e nós pedimos desculpas se não der tempo. Tem 1 hora esse webinar, caso alguma não seja explicitada. Tá bom? Então, após isso, finalmente, vou passar a palavra ao Luiz Guilherme Primos. Tudo de bom, tenham um ótimo webinar aí todos. Muito bom dia a todos, bom dia, Fábio, sempre um prazer estar nos eventos aqui com você. Bom dia ao Léo, bom dia ao Paulo, né, e bom dia aos nossos palestrantes, o Abel e a Valéria. Né? No dia 11 de agosto, o governo federal editou a medida provisória 1063, que, a pretexto de autorizar a venda direta do etanol das usinas aos postos de combustíveis, ela mexeu também em outros assuntos relacionados à distribuição de combustíveis líquidos, né? O que tem causado uma polêmica no mercado, talvez uma desorganização, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Só no Congresso Nacional, essa medida provisória já recebeu 73 emendas que falam sobre diversos assuntos mais ou menos relacionados ou com maior ou menor grau de relação com o mercado de GLP. Então, como o Fábio já disse, nós estamos aqui hoje com uma turma de palestrantes que entendem absolutamente tudo do mercado de combustíveis líquidos, do downstream, e que vai abrilhantar o nosso evento. Então, nós teremos a Valéria Amoroso Lima, diretora de downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que é formada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas e pós-MBA em Governança pela São Paulo Escola de Negócios. Tem mais de 30 anos de experiência em diversas áreas do setor de energia, atuando em empresas estatais e de capital privado nacional e nacional. Antes de integrar o IBP, ocupou posições no BG Group e na Shell, participando desde o início do projeto de desenvolvimento do pré-sal brasileiro. Já o Abel Leitão, nosso outro convidado, é vice-presidente executivo da Federação Brasilcom, Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis. Formado em Engenharia Mecânica e com pós-graduação em Engenharia Econômica, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Supply e Distribution pela Shell Training Center, em Londres, e MBA em Gestão pela Universidade IMD em Lausanne, na Suíça. Dentre os cargos que ocupou na Shell, foi vice-presidente para a América Latina para desenvolvimento de retail e presidente da Shell Panamá e Costa Rica, e ainda CEO de retail para a Centro-América. Atualmente, além do cargo na Federação Brasilcom, é também membro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Frente Parlamentar do Petróleo. Bom, realmente é uma gente que sabe tudo, e agora eu passo a palavra para a Valéria para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Guilherme, e obrigada, Fábio Caldas, pelo convite aí da Britam para a gente fazer essa apresentação e esse debate aqui nesta casa. Eu vou subir uma apresentação só porque eu acho que, como o assunto é complexo, a gente é mais didático, assim, talvez eu apresentar aqui. Acho que vocês já estão vendo, né, a apresentação. Por alguma razão não consigo passar aqui, só um minuto. Stop sharing. Bom, enquanto eu vou subindo a apresentação, vou falar um pouco aqui. Essa MP, ela tem ganhado bastante
assim, tem muita luz em cima dela, né, muito spot em cima dela, e ela está dentro do conceito da toda a discussão que o Estado tem feito sobre derivados, preço de derivados, né? Em teoria, nós estaríamos, uma MP que ajudaria a reduzir o preço de derivados. Então, nós vamos mostrar aqui que não existe essa relação direta e que a questão do preço de derivados é bem mais complexa do que isso, né? Aqui apenas um slide sobre o IBP, né? A importância que o IBP já está há muitos anos, já há mais de 60 anos, né? Discutindo com a sociedade aí o valor, né, do setor de energia e mostrando como que ele agrega, né, a importância aí de uma sociedade, né, que seja competitiva e seja sustentável e tudo mais. Esse aqui é só para vocês entenderem a complexidade da cadeia de petróleo, né, e aí nesta também aqui a importância aqui, né, que você começa aí com a exploração em produção, mas até você chegar no consumidor final, você tem várias, né, cadeias aqui, e a importância da inter-relação entre elas, sabe? Seja de uma forma bastante organizada, né? Hoje nós somos o 8º maior mercado consumidor do mundo, nós já somos o 9º maior parque de refino, e essa parte de downstream, de midstream, downstream, a gente, principalmente na área de distribuição aqui, a gente recolhe só de impostos por ano 130 bilhões. Aí mostra aqui a importância dessa cadeia, né? Como eu disse, é um setor bastante regulado e bastante estruturado por segmento. E tem uma lógica isso, né? Que realmente é quase como um relógio para você, desde a produção de derivados, a mistura de derivados entre fóssil e biocombustíveis, né? Você fazer toda uma logística de distribuição para o país inteiro, até chegar no consumidor final. É um setor que trabalha, né, para a segurança do abastecimento nacional, é um valor para esse segmento, né, e são múltiplos agentes. Então, o que a gente chama atenção é que esse setor, ele é sempre, já até por uma questão da lei do petróleo, a Agência Nacional do Petróleo é o órgão que tem, assim, a responsabilidade de regular isso, né? Em termos de governança é o melhor, até porque tem toda a análise de impacto regulatório antes de uma mudança de regulatória, né? Depois tem a avaliação do resultado regulatório. Então, discutir alterações na forma de fazer negócios nesta cadeia, via lei, né, seja lei complementar, seja através de uma MP, não é realmente assim a melhor forma de se regular isso, porque você não tem o espaço para debater profundamente as questões, né? Aqui é só para mostrar também o tamanho do desafio do abastecimento nacional, né? Esses pontinhos laranjados são todos os postos de combustíveis espalhados pelo país. A gente tem cerca de 42 mil postos revendedores. Mas a gente tem outras também fontes de abastecimento, né? Tem os TRRs, o Abel vai até cobrir melhor a questão dos TRR, outros pontos de abastecimento. E os azuizinhos são as bases de distribuição de combustíveis. Lembrando que a produção de combustível, geralmente, ou ela está na costa, né, ou aqui no interior de São Paulo. Então, você espalhar esse combustível pelo Brasil inteiro requer uma logística enorme, né? Tem fazer essa capilarização de derivados para o Brasil inteiro, tem aí muita inteligência logística por trás, né? Tem todo o investimento também, né? Então, não é que a rede de distribuição não pode ser vista como um atravessador, né? Como a MP dá a impressão, tá? Bom, aí entrando aqui especificamente na MP, né? A venda direta de etanol, né? Que é o primeiro, são 3 itens que a MP trata, esse aqui é o principal, né? Bom, na nossa visão, a venda direta de etanol, ela tem baixo impacto de preço e ela tem uma grande complexidade tributária. O Instituto Brasileiro de Petróleo não é contra a venda direta, tá? Mas para que ela seja feita de forma adequada, é importante que as questões tributárias sejam previamente endereçadas, tá? Aqui nesse mapa a gente mostra as áreas lilás, são as áreas produtoras de etanol, tá? E a gente mostra o seguinte, olha, no máximo,
os postos que vão se beneficiar dessa venda direta, sem passar pela distribuidora, são os postos próximos dessa área produtora. Tá? Então, quem é que vai continuar distribuindo o etanol hidratado para o resto do Brasil inteiro? Serão as distribuidoras. Né? Então, assim, o impacto em preços, ele é incerto, ele é pontual porque ele só vai ter no etanol hidratado. O etanol anidro, que é o que é misturado na gasolina, vai continuar passando pelas distribuidoras, porque são elas que têm a responsabilidade de fazer a mistura do etanol anidro à gasolina, para a gente ter a gasolina que é vendida nos postos revendedores. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Tá? E a forma como isso está sendo tratado na MP, né, quando a gente fala que as questões tributárias precisam ser endereçadas previamente, e aí eu vou para o próximo slide, não nos parece a melhor forma. Por quê? Hoje, o pagamento de tributos na cadeia do etanol hidratado, parte do PIS/COFINS é pago pela usina, quando ele vende para a distribuidora, e parte recolhido pela distribuidora quando é vendido para o posto revendedor. Hoje são 24 centavos, tá? 13 recolhidos pela usina e 11 recolhidos pelo distribuidor. A seta azul é o que a MP propõe. Ou seja, quando a usina de etanol vender diretamente para o posto revendedor, ela vai recolher os 24 centavos. Tá? Isso aqui cria um sistema dual para o mesmo produto. E, obviamente, abrindo um espaço enorme para o aumento de fraudes, porque a gente tem até um nome que a gente fala aqui no nosso setor, é a tal da a barriga de aluguel, as distribuidoras barriga de aluguel, entendeu? Que, na verdade, você pode, uma usina dizer, olha, eu estou vendendo via distribuidora, vou recolher só os 13 centavos, mas, na verdade, estaria distribuindo direto ao posto revendedor. Então, isso aqui já abre um espaço para aumentar a fraude do setor. Né? Lembrando que, num estudo da Fundação Getúlio Vargas, atualizado no início desse ano, levanta que a fraude do segmento é 14,3 bilhões de fraudes tributárias nos combustíveis. Ainda tem mais ou menos 10 bilhões de fraudes operacionais, mas vamos ficar aqui nas tributárias. Né? Vocês vão lembrar que lá no segundo slide eu mostrei que a gente recolhe de impostos cerca de 130 a 140 bilhões. Então, estaria na ordem aí de 10%. Né? A nossa crítica, adicionalmente, é que essa proposta tributária aqui, ela é contrária à própria proposta tributária do Executivo para o PIS/COFINS, que seria a famosa CBS, que está no PL 3887, que o ministro Guedes apresentou no Congresso ano passado, que traz a monofasia como premissa. Então, sim, em todos os outros derivados, o PIS/COFINS, ele é concentrado aqui no início da cadeia. Só no etanol hidratado que você tem esse pagamento dividido, tá? E ainda com essa MP, você aumenta a complexidade, porque você cria duas formas de tributação. Além disso, a MP não trata nada do ICMS, nem poderia, certamente, porque um ato do Executivo Federal não poderia influir no ICMS dos estados. Mas ela também, ao emitir a MP 1069, ela dá um efeito imediato à MP e o ICMS está sem como ele vai ser tratado. Né? A gente lembra também que o ICMS de combustível é a maior arrecadação dos estados. Então, você tem questões arrecadatórias e fiscalizatórias do ICMS que precisam ser enfrentadas. A gente teve reunião com o Cefaz, né, com o Confaz, desculpa, e você vê ali que não existe ainda assim uma concertação para que todos os estados deem o mesmo tratamento. Cada estado está regulando ali na correria essa forma de recolher esse tributo com a venda direta. Tá? Nós lembramos também que já tem algumas propostas, né, legislativas no Congresso, o PLP 11, que fala da tributação de combustíveis, que fala da monofasia do ICMS, que é um preceito constitucional que ainda não está sendo tratado, né? Agora o ICMS realmente ele subiu aí de patamar na discussão. E também tem o PLS, que está no Senado, de devedor contumaz, que caracteriza aquelas empresas que fazem do não pagamento de impostos o seu modelo de negócio.
tá? Criando uma assimetria concorrencial importante no nosso segmento. Tá? Então, tudo isso aqui aumenta aí o mercado irregular, e a gente sabe aqui que no etanol o SOC de tributo estadual é 15%, média, tá? Porque você tem uma grande variação nos estados. Né? Bom, além disso, a MP ela traz uma outra questão que já vinha sendo regulamentada ou discutida com a sociedade pela Agência Nacional do Petróleo, que é a questão da tutela à fidelidade da bandeira. E o que significa isso de fato? Né? Hoje, a gente tem no setor de revendedor, né, de derivados, a gente tem dois modelos que convivem de uma forma harmônica. Tá? Você tem os chamados postos bandeiras brancas, no qual aquele revendedor não se vincula exclusivamente a uma marca de distribuição, tá? E os postos bandeirados. Tá? Hoje, os postos bandeirados, o revendedor tem um contrato de exclusividade com uma distribuidora que lhe dá o direito de colocar a marca da distribuidora na testeira do posto, né? E, obviamente, tem outras contrapartidas também, em termos de investimento da distribuição naquele posto revendedor. No Brasil, as distribuidoras não podem ter postos revendedores, não pode ser verticalizado esse segmento. Tá? Então, hoje, o mercado já é praticamente dividido. 47% dos postos optaram por ser bandeira branca, quase já 50%, e dentre os bandeirados, você também tem uma competição, já tem uma competição ali entre todas as marcas. Né? A gente tem marcas regionais, além de todas as marcas mais de nível nacional, tipo Ipiranga, Alessat, Shell, BR. Né? Essa proposta também da MP, na nossa visão, ela traz uma confusão para o consumidor, tá? E ela vai contra aí a lei de proteção do consumidor. Tá? Então, você tem um mercado que é devidamente regulado e passa a cria um instrumento ali que fragiliza a questão da marca nas distribuidoras, porque a MP permite que um posto que tenha um contrato de exclusividade também tem uma bandeira branca ali dentro daquele posto. Né? Então, a ANP, obviamente, não detalha isso, justamente isso é uma confusão, a ANP é que teria que regular, mas a ANP já vinha regulando. Então, na nossa visão, ele não inova, apenas confunde o consumidor. Tá? Eu já disse aqui, né, que a questão da MP, ela exclui a discussão com a sociedade, ela não tem o espaço para isso. Certamente que a discussão no Congresso, ela é, em alguma medida, uma discussão com a sociedade, mas é diferente de uma discussão mais técnica, como a que se faz dentro da agência reguladora. Tá? Então, ela já é uma competência da agência, nós não temos que ter uma visão mais sistêmica, que tem uma expertise para tratar do segmento, né? E tem uma participação social mais intensa, né, nesse processo de discussão aí. Tá? Então, na nossa visão, ela não trata devidamente, a MP, a questão da expectativa do consumidor quanto à marca, vai contra a lei de proteção do consumidor, porque ela abre espaço para uma publicidade enganosa, tá? E aí cria aí prejuízos também para nomes, para marcas comerciais, para todo esse mercado que era de uma forma regulado. Né? E, na nossa visão, acaba a agência, tira da agência o poder de regulamentar, de lembrar a todos os agentes da importância de não se ter venda de produtos piratas. Né? Até o contrário, por exemplo, que a Anatel, no final de agosto, ela chamou para si, mostrar para os marketplaces que eles não podiam fazer essas vendas piratas. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma saída da agência desta discussão. Tá? Tem um terceiro item aí da MP que o Abel vai tratar melhor, que é a questão do TRR, porque senão eu ia estourar mais ainda meus 10 minutos. Né? Então, segundo o governo, quais são os benefícios dessa MP? Abertura do mercado. Mas o mercado já é aberto. Já existem 160 distribuidoras, 42 mil postos, 412 TRRs, tem uma multiplicidade de agentes aqui neste segmento. Né? O aumento da concorrência. Na nossa visão, o aumento da concorrência ele não se dá apenas pelo maior número de agentes.
tá? Não é porque você vai ter 1000 agentes que o mercado vai ser mais competitivo. É o contrário, porque a concorrência requer um mercado organizado, com isonomia entre os agentes, tá? Além disso, o setor vem se desconcentrando. Um relatório da Agência Nacional do Petróleo do ano passado mostra a queda no nível de concentração do setor, tá? Ele também usa essa palavra, potencial redução dos preços de combustíveis, né? Você viu que ele usa potencial, não usou redução. E realmente os benefícios vão ser em lugares bem específicos, em um único produto, que é o etanol hidratado. Então, não beneficia toda a sociedade brasileira e traz uma confusão de mercado, né? E em termos de benefício para o consumidor, a gente não vê, porque na nossa visão, ela tem uma possibilidade de aumento do mercado regular, uma confusão sobre marca do produto, tá? Que não traz nenhum benefício direto. Vai na contramão da Lei de Proteção do Consumidor. Tá? Então, eu vou soltar isso aqui, porque isso aqui tudo são as diretrizes do CNPE, da resolução CNPE, que tratava desse assunto, que abriu espaço para essa discussão. E aí, só minhas considerações finais é que as políticas públicas, assim, elas têm que ter um rito, né, que traga sustentabilidade, né, aos projetos que estão sendo discutidos, com benefícios comprovados ao consumidor, porque toda essa alteração, assim, extemporânea, né, numa cadeia de derivados que já é complexa, não traz um benefício claro para ninguém, né. Nós somos a favor da livre concorrência, é um dos pilares do IBP, mas ela é consequência de um mercado isonômico e de um ambiente saudável de negócio, tá? Que não nos parece que a MP propicia, né? A questão da segurança jurídica e regras claras para os investidores também, que são itens fundamentais para a atração de investimento, não são seguidos por essa MP, e nós também somos a favor da simplificação de processos, de novas formas de fazer negócio no Brasil, mas tudo isso é muito dependente da questão da simplificação tributária. Sem uma simplificação tributária, dificilmente você consegue avançar realmente em uma simplificação da forma de fazer negócios no Brasil, tá? E a gente lembra aí que a questão da garantia do abastecimento, ele é fundamental no Brasil, e para isso é importante os investimentos em cadeias logísticas e o comprometimento e responsabilidade dos agentes, né? Nós estamos num processo de abertura do segmento, com a Petrobras saindo de parte do refino, nós vamos viver mudanças nesta forma de se fazer o abastecimento nacional. Então, esse tipo de medida, na verdade, acaba trazendo uma certa insegurança para todos os agentes. Acho que era isso que eu queria dizer, eu vou parar por aqui, e aí eu fico aberto, eu fico disponível aí para a gente depois comentar e debater os pontos. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, Valéria, muito didática a sua apresentação. Acho que confusão parece ser uma característica, né? Especialmente acho que da área econômica do governo, quer dizer, na parte tributária, temos 2 propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso, né? Aí o governo apresenta uma proposta, primeiro um projeto de lei que não resolve, que é o da CBS, e na verdade ele está em desacordo com aquilo que está se tentando fazer, que é a unificação, né? Ele cria um imposto duplo, mas não é, talvez assim, não seria tão ruim, de repente, numa medida provisória agora, que seria para tratar de uma questão pontual, acaba também sendo contraditório com a sua com o seu próprio projeto de lei. São coisas assim um pouco difíceis de entender, mas vamos lá. Abel, por favor. Bom dia a todos, bom dia Luiz Guilherme, bom dia Valéria, bom dia Fábio. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É um prazer estar revendo aqui velhos amigos. Eu participei durante 2 anos aí do Comitê de Óleo e Gás e, enfim, não tive como compatibilizar, né, a missão de levar a ITRA, a Brasilcom, né, no processo de transformação para enfrentar esses novos desafios dessas pseudo-aberturas de mercado, né?
mas é um prazer vê-los aqui e parabenizo a equipe, realmente o crescimento, como falou o Fábio na abertura, né, dos comitês, o nível de novos associados. Fico muito feliz em ver o crescimento de todo o grupo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Na verdade, a Valéria cobriu brilhantemente todo o nosso tema. Nós passamos as últimas semanas repetindo essa apresentação, né, no Congresso. Visitamos mais de 20 parlamentares, todos os ministérios pertinentes, e realmente eu vou tentar me concentrar na minha apresentação aqui em alguns pontos complementares, mas vou passar muito rapidamente para dar tempo ao debate. Bom, primeira coisa, vamos falar aqui da federação. A Brasilcom é uma federação composta por 11 sindicatos. Cada sindicato cobre mais de um estado, na verdade. Ela reúne 43 companhias de petróleo regionais, né? Ditas regionais, porque você tem uma Alesat, que hoje já podemos considerar como nacional. Nessas companhias nós temos desde o empresário nacional típico, né, que cresceu, nasceu dentro de uma região, como empresas que hoje têm como sócios, aí temos 6 empresas que têm sócios, empresas multinacionais, né, como Sinopec, como Glencore, enfim, grandes empresas do setor. E temos a própria Total, né, que adquiriu a Zema, uma distribuidora com sede em Minas Gerais, que hoje ela é totalmente 100% da Total francesa, uma empresa muito... Então, aqui nós temos um universo bastante diverso. A Brasilcom é uma federação e uma associação composta pela diversidade. Tá? Estamos em todo o país. Isso reforça, né, as características que a gente tem que abranger. Né? Nós temos condições diferentes no sul, ao norte, leste, oeste, e hoje o Brasilcom está em todos esses rincões, dos mais distantes que vocês possam imaginar. Né? Como disse a Valéria, é o desafio da capilaridade. Eu vou passar muito rapidamente, né, nos pontos que a Valéria colocou, e repito esse gráfico aqui, é um slide aqui que vocês encontram na página da ANP, mas para reforçar um ponto, né, que é uma tentação, é um vício nosso de simplismo, né, de levar do produtor ao consumidor. Né? Essa é uma tentação que todos correm, os políticos usam e abusam disso. Mas tem por detrás um desafio logístico imenso. Né? Além do desafio da cobertura geográfica nacional, vocês vejam aqui, né, estou fazendo só highlight no ponto mais relevante, você tem 300 produtores, sejam 19 refinarias ou 300 usinas, onde a distribuição tem que ir lá buscar o produto, misturar, porque lembra que a gasolina que vocês compram é uma gasolina que tem 27% de anidro e o restante de combustível fóssil. Os produtos eles são, né, adequados, especificados, é feita a mistura, e é levado, né, de 300 pontos de fornecimento a 64 mil pontos de venda. Né? Sejam os 42 mil postos, sejam os pontos de abastecimento, né, que são cobertos parte pelas distribuidoras, parte pelos TRRs, seja a entrega aos próprios TRRs, aos 400 e poucos TRRs. Quer dizer, você tem que buscar em 300 pontos, transformar o produto e distribuí-lo a mais de 60 mil pontos diferentes. Fiquem com esses números, com essas grandezas, que não é um trabalho simples. Logística, gente, é um negócio que quando você não escuta falar, quando você não conhece, é porque tudo está funcionando bem. Né? É igual oxigênio, você não valoriza, mas fica sem ele para ver o que acontece. Bom, a medida provisória, nós destacamos esses 3 pontos. Eu vou cobrir com mais detalhe o terceiro ponto, mas vou passar rapidamente aqui pelo primeiro, só para destacar alguns pontos, né? Quer dizer, que é a autorização da venda direta do etanol hidratado aos postos de serviço. Ora, há uma total incerteza do efeito econômico disso, né? Porque há
E, de novo, nós não somos contra, né, a medida em si, a medida de liberar a entrega da usina ao posto, porque a gente sabe que economicamente não faz sentido. Tá? Não faz sentido, tanto logisticamente como a própria amarração de carga. Aqui embaixo, no segundo ponto, a gente mostra um posto típico no Brasil, né, consome 52% de diesel, 30% de gasolina e 16% de álcool hidratado. Ora, ele compra essa carga, esse conjunto dos três produtos. Então, você fazer uma logística do ponto de vista do posto exclusivamente para álcool hidratado não faz sentido a nível nacional. É claro que esse impacto vai ser muito mais pontual, né? Vai ser muito mais simbólico, vai ser muito mais por exceção. Então, estamos fazendo uma regra para exceção. Mas eu vou dizer por quê. Olha só, rapidamente uma foto aqui para vocês terem uma ideia como é inadequado. Isso aqui é uma base de distribuição, né? Tem 18 baias de carregamento de caminhão, são caminhões com compartimentos. Os compartimentos para um posto de combustível são, em geral, 5.000 litros ou 3.000 litros, no caso do Nordeste. Tá? Tem toda uma logística de formação de carga, de despacho, uma bomba de baixa vazão, né? Diferente do que vocês veem aqui do lado direito da foto. Isso aqui é um carregamento de uma usina de álcool. Tá? Normalmente, são poucas, é uma instalação pequena, é o chamado caminhão de boca única, é um caminhão com compartimento, né, único para transportar 45, 60 mil litros. Entendeu? São aqueles chamados tremiões. Então, você parece que é igual, mas não é igual. Entendeu? São coisas bastante distintas, que têm uma logística distinta, tá? Que, por isso, ela é otimizada, é 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, segue uma logística própria, que não é o caso. Aqui eu estou colocando, eu me senti tentado a compartilhar essa informação. Já houve, através de liminar judicial, uma liberação de venda direta no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Essa foi a primeira notícia. A segunda notícia, alguns meses depois, diz o seguinte: os postos do Nordeste têm etanol direto produtor, mas simplesmente é mais caro. E é óbvio que vai ser mais caro, porque a logística não funciona, ela é antieconômica, né? E aqui eu também mencionei, isso é tudo jornal, isso tudo é informação pública, é uma declaração, né, do Sincopetro, dizendo o seguinte: gente, esse negócio tudo é muito bonito, muito bom, mas tem uma indefinição jurídica, e isso é que preocupa, uma indefinição tributária. Tá? Valéria apresentou essa mesma figura, a gente compartilha muitas informações, só que o meu é de gasolina. Tá? Mas aqui é só para mostrar o seguinte, gente: os tributos, e aqui depende do Estado, isso aqui é uma média Brasil, se vocês somam aqui os tributos, inclusive o que está dentro aqui do anidro, né? 50%, grosseiramente, da gasolina são tributos. A margem da revenda e da distribuição, tá? Juntos, quer dizer, os postos e as distribuidoras, são apenas 8%. E as distribuidoras, como você viu, a Valéria mostrou no gráfico do caso do hidratado, e não é muito diferente da gasolina, a margem da distribuição é de 2% a 3%, eventualmente 3%, quando muito bom, mas é em torno de 2%. Ora, bolas, como é que você pode competir no mercado em que você tem um risco de sonegação sobre uma parcela gigantesca, metade da gasolina? No caso do Rio de Janeiro, onde o ICMS é muito alto, um dos mais altos do Brasil, passa de 50% no preço da gasolina a quantidade de impostos, né? Então, isso demonstra o seguinte: o governo está tirando onde não tem carne, quer dizer, não tem como, fazendo esse bypass, né, da distribuição, você tirar alguma vantagem econômica. Pelo contrário, vai haver uma desotimização de escala, né, pela lógica do setor. É claro que se vai buscar um exemplo do posto, do lado, uma condição muito particular para fazer uma promoção, para dizer que a medida foi fantástica. Mas é exceção, vai ser muito pontual. Tá? Bom, aqui a autorização da venda direta está clara, e a nossa preocupação não é com o processo em si, já que a gente não acha que isso vai ter efeito competitivo.
A nossa preocupação, já destacou Valéria, é com relação ao tal do sistema dual de cobrança de imposto, né? Isso vai dar uma liberdade às usinas de dizer que eu vendi para posto ou vendi para distribuidor. E, obviamente, você sabe que já é uma prática no mercado, você tem as barrigas de aluguel que vão servir só para abrir, falir e fechar depois, né? E o Estado ficar sem imposto. A fraude tributária, gente, é de mais de 14 bilhões de reais. Estudo feito, um estudo sério, né? É um cálculo aproximado, obviamente, mas é um estudo muito sério, muito profundo, feito pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é o real problema do nosso setor. Aí tem dinheiro, aí tem onde se otimizar. Se você pegar essa sonegação, né, e transformar em arrecadação e baixar a arrecadação, aí você teria um desconto relevante para o consumidor final. Então, essa é a nossa mensagem, no caso específico dessa medida. Com relação à fidelidade à bandeira, segundo ponto, também que Valéria já cobriu muito bem, a nossa preocupação é o consumidor. A decisão de compra, para quem entende minimamente de retalhismo automotivo, sabe que a decisão de compra de um consumidor é feita a algumas centenas de metros do posto, quando o cliente olha para o poste placa ou olha para o monolito, né, vê o preço, vê a marca e toma a decisão. Quando ele entra no posto, ele já tomou a decisão pelo binômio preço-marca, ok? Dentro do posto, no layout, nas ilhas, como nós chamamos, ele vai ser orientado normalmente pelo frentista para aquela ilha que tiver em melhor condição, o produto se é aditivado ou não é, etc. Então, você querer instalar uma bomba, né, um alien dentro de uma instalação que toda ela está preparada para comunicar uma marca, é uma utopia, né? No mínimo uma utopia. E, além do mais, em muitos postos urbanos, gente, há uma tremenda limitação de espaço. Não adianta você botar uma bomba aqui numa ilha dizer que esse produto é de A e na outra ilha de B, se você vai todo ele vir de um tanque único, né? Muitos desses postos têm um único tanque para uma categoria de produto, gasolina comum, que seria o caso, já que é aditivada, aí seria uma fraude absurda. Mas mesmo na comum, né, nos produtos comuns, você não tem grandes tancagens. Então, como é que você vai dizer que o produto é de A, de B, se tudo vem de um tanque único? Os próprios PROCONs dos vários estados já se manifestaram dizendo que isso vai ser uma indução ao engano, né, muito claramente. E, por último, a Valéria também já colocou, já há hoje no mercado aquele revendedor que se achar que dentro da sua área de influência, né, fizer sentido ele usar um posto bandeira branca, ele tem essa opção. Ele pode comprar de qualquer fornecedor dentro da opção, da liberdade de ação de cada revendedor. Então, a gente não vê nenhum sentido nisso, é muito demagógico e não vai trazer, sim, uma grande confusão e engano ao consumidor. Bom, o terceiro ponto também é a comercialização. A medida traz que, permitindo a comercialização pelos TRRs, né, tanto a compra direta como a entrega no posto. Ora, isso é uma aberração, né? Primeiro que esse papel é exercido por uma distribuidora. Segundo, o TRR, para aqueles que não sabem, é transportador, vendedor, retalhista, trabalha apenas com diesel, né, que é, inclusive, uma classe de risco muito diferente do álcool, da gasolina, né? Você teria que modificar totalmente as instalações dos TRRs, né? A própria previsão de água para incêndio, sistema de combate a incêndio, etc., etc., porque é uma outra característica de produto. Além do lado técnico, você tem o lado seguinte. Então, você vai fazer o papel da distribuidora sem os ônus, sem as obrigações da distribuidora. Isso é uma excrescência regulatória total, absurda, uma concorrência desleal, né? Além de, principalmente, voltamos ao ponto central, né? Gente, combustível para os desonestos, os fraudadores, é uma mina de ouro. É um setor que arrecada 130 bilhões. Então, você vê, já hoje tem só em fraude tributária 14. E o pessoal está de olho nisso. Toda a brecha que houver na legislação vai ser explorada
por essa gente que está cada dia pensando numa maneira de dar o pulo do gato. Bom, a medida provisória, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos uma agenda conjunta e alinhada, né, com o IBP, né, que é a implementação do sistema monofásico da cobrança de combustível, ou seja, impostos federais ou estadual, e o estadual é um peso importante, principalmente aqui no álcool hidratado, e principalmente na cobrança do imposto ad rem, e não ad valorem. O que significa isso? Hoje, você tem, pelo sistema atual, no caso do ICMS, um processo que vai avançando, multiplicando a incerteza do próprio imposto. Ele sobe à medida que sobe o preço. Tá? Então, nesse sentido, a gente apoia as medidas, né, a medida aí do projeto do governo, né, a 11, que, na verdade, foi a 1621, que hoje está pensado na 1121, que fala exatamente disso, de uma convergência da medida de cobrança de ICMS. Tá? É difícil politicamente, sim, é muito difícil. E a PLS 284, que é outra porta que precisa ser fechada, que é do devedor quanto mais, que é um projeto aqui que tramita no Senado já há algum tempo, que caracteriza e criminaliza o devedor quanto mais. Dever não é crime, gente, claro que não. Mas fazer da dívida um esquema de negócio para burlar, né, é o esquema econômico de viver da sonegação, isso sim é crime, e isso é bem caracterizável, e é o que a lei traz claramente. Tá? Vamos só falar um pouquinho, porque esse tema, eu incluí esses dados, peguei eles ontem, eles estão bem recentes. Então, para quem não entende, por que há essa facilidade, esse convite à sonegação? Isso aqui é uma foto atualizada das alíquotas de ICMS no caso do hidratado. Nós temos 13 diferentes alíquotas, tá? Que variam de 13% a 32%. E pior, vamos pegar o caso aqui mais absurdo. Você pega São Paulo, que é um dos mais baixos, que faz fronteira com o Rio de Janeiro, que é um dos mais altos. Isso é um convite, isso é uma atração, né, para você trazer produto, né, fazer, entre aspas, o contrabando de produto. Então, esse desalinhamento ou essas diferenças brutais de ICMS trazem um problema, sim, é a realidade do país, né, muito grande de sonegação. Agora, os estados nessa crise toda, né, porque, gente, todas essas medidas elas vieram à tona por uma motivação, o aumento de preços de combustível. E o que o governo quer é dar uma satisfação à sociedade para combater esse aumento de preço, buscar maneiras de reduzir. Né? E será que todos estão se esforçando no mesmo sentido? Vamos dar uma foto rápida aqui na arrecadação de ICMS dos estados. Esse dado é recente, é bem atual, é de julho a julho, de 21 para 20. Tá? Olha só, isso aqui são os principais estados. Aqui você tem quase 70% da arrecadação nacional. Vê o quanto subiu a arrecadação total, seja por aumento de volume nesse período, mas seja, e principalmente, por aumento de alíquota. No caso, alguns estados, inclusive São Paulo, teve aumento de alíquota no começo do ano, mas principalmente pelo aumento de preço e pela sistemática. Então, você pega São Paulo, aumentou a sua arrecadação em 39% nesse período. E aí você vê Minas Gerais 33%, Rio Grande do Sul 30%, Paraná 26%, Bahia 24% e por aí afora. Tá? Para ter uma ideia geral, isso aqui é o gráfico por estado dos aumentos médios neste período, estamos pegando esse período específico, 21 a 20, tá? De aumento de preço e arrecadação. Quer dizer, os estados declaram que não tiveram aumento, mas, na verdade, não tiveram aumento de alíquota, que é uma mentirinha branca. Né? Alguns até tiveram pequenos aumentos no começo do ano, mas eles tiveram, sim, um aumento de arrecadação brutal. Aqui está o dado, isso é um dado factual. Tá? E você tem estados que estão no topo aqui do aumento da sua arrecadação e outros que estão mais abaixo. Então, aqui vocês podem ter uma ideia do que está ocorrendo. Bom, por isso é que nós apoiamos a medida provisória
11, que visa a unificação e transformação do ICMS num um imposto, uma cobrança ad rem e não ad valorem, né? E uma convergência. Não dá para igualar? Não, talvez não dê para ter todos os estados as mesmas alíquotas, mas pelo menos uma faixa, convergir para uma faixa. Bom, o que nós mais defendemos também, eu não quero estourar o tempo para não perdermos a oportunidade das perguntas, mas suprimir a tutela-bandeira, isso é uma excreção, um absurdo, tá? Só vai confundir o consumidor, e também excluir a autorização de TRR fazer papel de distribuidora. Isso abre uma brecha para mais confusão e sonegação de mercado. E também, aí temos um outro ponto, já que estamos falando de liberação, de baixar preço, de esforço, que transforma em redução real, né? Porque você cria a expectativa de baixar preço, faz essas medidas, cria uma confusão e não baixa o preço. Então, uma maneira aqui de baixar o preço é zerar a tarifa de importação sobre o álcool anidro, que impacta no preço da gasolina, tá? E o biodiesel, que hoje custa 2 vezes mais do que o diesel comum, tá? E hoje há a possibilidade de importação ou baixa ou redução da mistura. Gente, eu tentei acelerar aqui, muito obrigado. Vamos ver se sobrou tempo aqui para a gente discutir, mas essa era a mensagem que a gente queria passar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Abel, muito bom, né? Apresentações muito interessantes, didáticas e sem fugir do debate, né? Sem fugir da opinião. Muito bacana. Léo, por favor. Parabéns aí, Abel, Valéria, excelente os pontos, acho que realmente são temas aí que impõem profunda reflexão, que parece não convergir aí para um ambiente de uma medida provisória, né? Que tem como premissa, né, um rito de urgência e relevância, embora o assunto seja relevante e urgente, né, não pode ser tratado assim à sua. Eu vou começar aqui com a pergunta aqui do nosso head de óleo e gás, né, o Carlos Peixoto, ele mandou aqui no chat uma pergunta. Acho que podemos aí dividir aos dois, né? A pergunta do Carlos é: não estaria o governo, com a emissão dessas MPs, colaborando para a desconstrução dos avanços que o próprio mercado já conquistou em termos de estruturação do próprio setor? O Congresso não deveria simplesmente rechaçar um instrumento legal? Né? Devolvo a vocês. Ladies first. Eu acho difícil o Congresso rechaçar totalmente, né? A gente tem que reconhecer que a venda direta é aí uma demanda, principalmente dos produtores de etanol do Nordeste. Ela é legítima em alguma medida, né? Então, assim, já é uma negociação intensa já há muitos anos, né? A gente não vê benefícios, mas então, assim, a questão da venda direta, acho que vai ser muito difícil ser rechaçada. Os outros 2 pontos, né, da tutela e do TRR, nós estamos trabalhando arduamente para conseguir. Mas certamente, Carlos, assim, nós entendemos que essa MP ela vai no sentido de desestruturação do setor sim, tá? Todos esses assuntos já estavam sendo tratados pela ANP, por delegação de uma portaria do CNPE de 2019. Então, assim, realmente existe um certo assodamento, né, que a gente tem visto assim, do governo de tentar regular tudo por MP. As coisas não andam, não sei o quê, não negociam, e aí solta o MP que tenta arrumar tudo, mas que, na verdade, acaba desestruturando muitas das cadeias que estão organizadas. Só complementando, né, para o público que talvez não esteja no dia a dia, a 1063, a medida provisória, ela é inadequada porque atropela esse processo, que é um processo técnico feito pela ANP. Mas o governo, não satisfeito, né, de atropelar a agência, tem um grupo técnico de debate com independência, né, o tema, soltou a 1069, que atropelou o atropelado, entendeu? Passou por cima, que reduziu os prazos, o pouco prazo que havia dado para a regulamentação e minimizar os impactos no sentido negativo da medida. Então, é claro, a resposta não é através de medida provisória, e mais, elas estão atirando numa direção que não vão obter a expectativa que elas estão criando.
não é aí que você vai reduzir preço final ao consumidor, já que essa é a motivação real, a gente percebeu isso nas nossas várias visitas aí nas últimas semanas no governo. Então, eles estão atirando numa direção que cria desorganização e não atinge o objetivo. E outra, quando você tem uma cadeia, né, uma cadeia muito estruturada, muito bem formatada de responsabilidades, né, papéis e responsabilidades, quando você mexe num elo da cadeia e tenta modernizá-lo, e nós não somos contra mercado livre, nós nascemos, o Brasilcom nasceu da competição, nasceu do mercado livre, apoiamos o mercado livre. Só que não pode ser, não vale gol de mão, né? Tem que todo mundo jogar pela mesma regra, né? Tem que ser jogo limpo. Então, quando você mexe num pedaço e não mexe no outro, você cria um Frankenstein, você cria uma desestruturação, você perde o sincronismo, né? Você cria assimetrias entre os diferentes entes da cadeia. Então, isso também tem que ser feito com cuidado técnico de mexer todos os elementos no sentido da modernização do mercado livre. É isso que queremos, todos nós, mas de maneira responsável. Infelizmente, a gente percebe que atrás dessa bandeira bonita de mercado livre, competição, escondem-se vários interesses escusos, né, de reservas de mercado e outras coisas mais. Né? São duas bandeiras que todo mundo se apropria de maneira muito injustas, né? Até diria eu. É o meio ambiente, né? Dizer que é a favor do meio ambiente, e a outra é a favor do livre mercado. Então, por detrás dessas lindas bandeiras, né? Romântica bandeira, tem um monte de interesses desonestos, gente buscando brechas para favorecer seus interesses. No caso de combustível, está claro, já temos um problema gigantesco com a sonegação. Mas, desculpa, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Muito bem. Valéria, Abel, eu gostaria, em primeiro lugar, muito brevemente, de agradecer a exposição de vocês. Pessoalmente, achei muito esclarecedor. Acho que vocês trouxeram uma exposição com diversos elementos para demonstrar que o assunto está longe de ter a simplicidade, em princípio. Acho que, como você bem resumiu agora, Abel, a simplicidade econômica de se entender que, na pretexto de livre iniciativa ou de condições equivalentes de mercado para todos, que os problemas vão se solucionar. Acho que estamos diante de um setor muito mais complexo do que isso e há muito o que se refletir, há muito o que se repensar antes de seguir dessa maneira. Eu gostaria de trazer, ainda na perspectiva da proposta do governo, aqui colocando um pouco o chapéu de quem desenvolveu essa proposta, na eventualidade de se ter esse modelo implementado e perenizado, o que vocês entendem sobre o alcance geográfico dessa medida? Aqui eu me refiro na perspectiva territorial. Essa nova forma, essa nova modalidade operacional trazida pela medida provisória, ela tenderia a ser uma alternativa mais a postos próximos das usinas, ou se poderia pensar numa nova ordem de logística no país em que se permitiria milhares de quilômetros de distância ter transportes, às vezes, multimodais para que os postos pudessem se valer, eventualmente, de um relacionamento comercial direto com as usinas produtoras do etanol. Como vocês enxergam isso, ainda que seja na melhor ótica, na ótica de maior eficiência aqui? Deixa eu começar aqui. A gente vê um efeito bem limitado próximos às usinas produtoras do Nordeste, porque isso é uma demanda, inclusive, dos produtores do Nordeste. A gente tem que lembrar o seguinte, bom, a cana é sazonal, né? E no Nordeste, a região do Nordeste, ela produz mais ou menos o que se consome no Nordeste, na verdade até um pouco menos do que se consome. Então o Nordeste importa etanol, né, de outras regiões, né? Então, assim, o produtor ali que queira vender para um posto do lado dele vai ter o efeito. Mas para ele começar a levar esse etanol para lugares um pouco mais longe, como o próprio Abel disse, vai ficar mais claro, assim, é toda uma logística que não existe ainda, um caminhão que não tem. Então, assim, as usinas não estão preparadas para esse tipo de abastecimento, né, tão divididinho assim, né, volume pequeno em cada posto. Na região que eu mostrei ali do gráfico, né, que mostra do Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Sudeste, Norte do Sul, que é a outra região produtora de etanol, e que é uma região até mais moderna na produção do tratamento, digamos assim, da cana, na produção do etanol ali, né, no
no centro-oeste, sudeste, eles não têm interesse. Por que eles não têm interesse? Porque a produção de etanol naquela região ela é muito maior do que a demanda naquela região. Se todos eles começarem a competir para colocar no posto do lado, o preço do etanol vai lá embaixo. Então, logo que saiu o MP, teve até uma reportagem que saiu na Bloomberg, de um grande produtor falando isso. Gente, quem é que vai levar meu etanol para longe daqui? E não é só isso. O etanol anidro, ele depende da distribuidora para o etanol anidro ser misturado à gasolina. Então, realmente, assim, é pequeno na nossa visão, né? É claro que, como o potencial de desestruturação é grande, e ele pode abrir mão para essas várias fraudes, e esta venda direta ela pode se estender para uma área maior, mas aí também com, digamos assim, um ganho que não é exatamente republicano, entendeu? Então, é essa que é a nossa preocupação maior, na verdade. Mas só antes de passar para o Abel aí, eu queria, assim, o Abel tocou num ponto, eu acho que a gente sabe que nesse ambiente, nós estamos hoje num momento muito crítico na questão aí de inflação, da inflação brasileira, né, e do preço que os produtos, somente derivados, né, petróleo tem na composição da inflação, né. A gente não quer desconhecer a importância da energia como um todo para a sociedade brasileira, né? Mas esse aumento de custos não é só no setor de derivados, a gente tem na energia elétrica, a gente tem vários outros segmentos. Então, assim, a gente está vivendo num mundo pós-pandemia que vem com uma inflação maior, tá? Na verdade, você teve um aumento maior de demanda do que da oferta. A oferta do setor de energia não é assim on e off, se aumentou, te aumenta no dia seguinte. Então, a gente está vivendo aí, digamos, uma ressaca pós-pandemia, né, com uma retomada do mercado que é boa, isso falando de coisa mundial, né, mas também num momento que a gente teve toda uma discussão que se misturou com a pandemia da questão da transição energética, né, e uma certa criminalização das fontes fósseis, né. O IBP ele reconhece a importância da transição energética, da descarbonização da economia, mas você não adianta, você não vai mudar a demanda por imposição, né? Hoje a gente tem uma dependência grande ainda do setor de petróleo, né? Das fontes fósseis, digamos assim, e essa redução do investimento na fonte fóssil está levando a um aumento de preço mundial. Junto também com o inverno mais rigoroso, junto com o problema nas fontes renováveis, não ventou tanto, entendeu? Então, assim, essa inflação mundial de preço de petróleo, ela vai se refletir no Brasil. Então, a discussão que a gente tem que ter aqui, gente, o Brasil, ele não está isolado do mundo. Então, a discussão de preços de derivados, a gente não vai reduzir derivados numa rede, no cacete, entendeu? A discussão tem que ser, sempre que possível, mais técnica e menos assodada, com mais calma. Mas, assim, reafirmando que nós certamente entendemos a sensibilidade do assunto. Até num ano eleitoral, né? Ou pré-eleitoral. Abel, quer comentar? Acho que Valéria cobriu muito bem. O resumo é que, dentro da lógica da distribuição, né, a pergunta do Paulo, não faz sentido fazer entregas monoprodutos em postos de combustível. A gente já fez testes disso no passado, na época da Shell, usamos um sistema chamado CROSS, etc., para entregar monoproduto. Isso não funciona. Primeiro porque, quando você já viu um caminhão-tanque num posto urbano, como ele fecha a pista, ele atrapalha a venda. Ninguém quer receber 2, 3 caminhões no posto de combustível. Imagina, você tem 3 produtos, você ia receber 3 carretões daquele enorme, você ia perder venda durante... Então, o dono do posto não quer isso. Tá? Lembrar também que hoje quase 50% dos postos são FOB, que a gente chama FOB. O que significa? Eles têm os próprios caminhõezinhos. Imagina, ele vai ter que comprar, porque são rotas diferentes, né? Teriam que comprar caminhões para fazer rotas diferentes. Então, o cara tem um caminhão, teria que comprar 3 caminhões para buscar produto num lugar, gasolina no outro, diesel no outro. Não faz sentido. Tá? Então, do ponto de vista técnico, logístico, a gente não vê que isso vá
vá para frente, é uma exceção, talvez vá favorecer um caso muito particular, posto próximo de usina, no Nordeste, onde as usinas são de baixo drop size, né, de vendas muito baixas, muito pequenas, e que, como disse a Valéria, o Nordeste ele é insuficiente para seu consumo. Ele não produz para o seu consumo álcool hidratado, menos anidro ainda. Tá? Então, quer dizer, você vai ter posto de gasolina na beira da usina, mas é o seguinte, só vai ter combustível por 6 meses por ano. Os outros 6 meses, meu amigo, vira a chave, bota a gasolina porque não tem álcool. Não existe isso, né? Você precisa, o cliente quer combustível o ano todo, quer parar no posto e encontrar o produto. Então, é por isso que a gente diz que, do ponto de vista da lógica, da logística, isso vai ser um caso que vai viabilizar por exceção. Muito pouco, muito pouco. A gente falou 1%, 2%, nem isso no mercado. O que a gente sim tem medo é que, se apropriando do imposto, que é um valor muito importante, são mais de 10 vezes o valor da margem, ok? Você sim, aí tem uma vantagem competitiva brutal. Aí você pode fazer milagres, né? Aí começam os famosos milagres, né? Que você não entende como andou 200, 300, 400 quilômetros, pagou o frete e ainda chegou mais barato na outro ponto. Esse é o que nós temos medo. São chamar esses milagres feitos à custa da sonegação. Tá? E esse é o risco real que a gente está vivendo. Para vocês terem uma ideia, quando vocês olham lá, tem 160 distribuidoras na MP. Operacionalmente, funcionando, né, sério, para valer, você tem 60. E as outras, todas? Foi o que a Valéria falou, são as barrigas de aluguel, são distribuidoras Mickey Mouse que se prestam a fazer coisas, né, não republicanas, vamos usar essa expressão para ser educado. Mas é isso aí. Só complementando o ponto da Valéria. Muito, muito bem. Só um comentáriozinho final, né, que um desses milagres resultou, acho que na maior falência fraudulenta da história do Brasil, que corre aqui em São Paulo. Quem é do mercado sabe do que eu estou falando, né? E a gente espera que esse filme de horror ele não se repita. Mas, apesar do alto nível da discussão, do didatismo, né, e da coragem, vamos dizer assim, dos nossos palestrantes, que, como eu disse, não fugiram de dar suas opiniões aqui, infelizmente nós não temos mais tempo. Então, eu gostaria muito de agradecer aqui a contribuição da Valéria, né, do Abel, a gentileza de disponibilizarem seu tempo e seu conhecimento e compartilhar conosco. Gostaria de agradecer ao Fábio Caldas, né, a Carolina Ures, que é a nossa presidente aqui em São Paulo, que está nos assistindo, né, aos meus colegas de moderação, ao Léo Martins, ao Paulo Tedesco, né, um super obrigado ao meu amigo Carlos Peixoto, que é o presidente do Comitê de Óleo e Gás. Ele acertou na mosca ao selecionar os nossos palestrantes, né, e o comitê, que é co-presidido, né, também pelo Vlamir Martins, aí no Rio de Janeiro. Muito legal, né, realmente foi no alvo, né, e claro, né, não poderia deixar de agradecer ao nosso pessoal aqui da Britian. Então, ao Fabrício Soares, a Mayra Munhões, a Clara Sassi e a Letícia Costa, que estão aqui nos bastidores, mas que foram fundamentais para que esse webinar acontecesse. Então, mais uma vez, eu apresento aqui os nossos agradecimentos. Convido a todos para assistirem e assinarem ao nosso canal da Britian no YouTube, né? E vamos ficando por aqui. Desejo um bom dia a todos e até um próximo evento. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Um abraço a todos.